E na verdade não é, né? Tem. Quando você. Eu gosto de falar em alguns dos meus vídeos do que aconteceu em 2014, porque até 2014 eu estava trabalhando. Mas eu percebi depois de 2010, depois que eu abri o Facebook, o meu Facebook ele é da data de 2010. Então depois que eu abri o Facebook em 2010, eu percebi quando às vezes eu estava em algum lugar, as pessoas passavam e eu estava sozinha, as pessoas tiravam uma foto. E eu fui percebendo aquilo e fui achando, sabe quando você vai. Que eu não era famosa, nem modelo, mas as pessoas começaram a tirar umas fotos. Eu tava num pub sozinha, degustando uma Weissbier, que eu gosto, de cerveja de trigo. Alguém passava e tirava uma foto. Às vezes eu tinha residência no litoral, porque eu trabalhava na empresa e eu trabalhava com a região inteira do litoral. Então, o meu escritório era no litoral e os horários vagos, ou seja, sábado e domingo, às vezes eu pegava um livro e sentava frente ao mar para ler o livro. Alguém passava e tirava foto do meu livro. Então as coisas foram, sabe, eu fui entendendo aquilo de uma outra, não entendendo, mas entendendo um pouco. Mas eu não sou famosa, eu não tenho dinheiro, eu trabalho só, né? Sou executiva de uma empresa brasileira que maravilhosa, para mim ela é maravilhosa. Aconteceram algumas situações, não na administração da diretoria, mas nas regionais, então é muito fácil de entender o que aconteceu, porque hoje todas essas pessoas não estão nesta empresa. Então, estão tentando fazer alguma coisa relacionada com representantes comerciais. Representantes comerciais de lingerie, representantes comerciais de produtos de cosméticos. Muitos deles são empresas que têm autorização de funcionamento para o laboratório, com embalagens que vêm de um outro país, que todo mundo sabe, não precisa falar o nome, e não tem procedência, não tem. E tem um carimbo, não um carimbo, mas tem uma autorização de funcionamento da Secretaria, do Ministério da Saúde. Mas eu penso, mas cosméticos e produtos químicos não é o Ministério da Saúde que libera essa situação, né? Então, tudo você precisa entender que às vezes eles desenvolvem um tipo de rede, que eles chamam de rede, que tem um conceito que é: qual é o problema que você não tem? Qual é o problema que você não tem? Porque se você não tem um problema, eles desenvolvem um problema em cima disso para ter dentro da rede de cada um dos clãs, dos mentores, alguém que consiga trabalhar e receber um dinheirinho em cima desse problema causado por eles mesmos, né? É como se eu causasse uma guerra e eu vou causar uma guerra porque eu tenho exército. Eu vou causar uma doença porque eu tenho um antídoto e eu consigo trazer dinheiro para a farmácia. Essas situações. Então, dizer que é culpa de um cérebro que pensa, por exemplo, que eu sou culpada por isso porque eu consigo desmistificar certas situações depois de 2014, é muito idiota, muito imbecil. Eu sempre fui assim, sempre fui de pensar, não, mas se você está trazendo um problema, porque você tem a solução. Você está utilizando a minha ação, fazendo homepages, dizendo nunca morra por ninguém, não se mate por ninguém. Mas foi você que estava se matando por alguém? Então as pessoas, elas, dependendo do direcionamento da Sabrina ou de alguém, de outro cérebro pensante, não sou só eu, claro, direcionam-se as homepages, né? Algumas homepages aconteceram em 2014. E eu lembro que fizeram não um movimento, mas tinha um amor universal, né? O que é o amor universal? É um amor que você pensa por todos os países, você analisa as grandes civilizações, as civilizações que deram certo, as outras que ainda estão em andamento, aquelas que precisam avançar porque têm certos interesses, estratégia deles. Então esse amor universal é um amor do coração. O brasileiro transformou o amor universal em amor místico, sabendo que isso não dá certo, é claro. Por quê? Porque 80% do Brasil não são pessoas evangélicas e nem pessoas católicas. Mas 80% do Brasil, como a Europa Central, por exemplo, e como os Estados Unidos, que não são os Estados Unidos mexicanos, são os Estados Unidos, eles têm um comportamento que não é atrelado ao misticismo.
misticismo, ao acreditar no que não existe, né? Então eu lembro que em 2014 eu andava nas ruas, e às vezes dirigindo, às vezes de carro, tinha uns folderzinhos pequenos, escrito cartomante, traga o seu amor em 3 dias, não sei o que, e tinha o nome da cidadã, o telefone e um olho de Ra. Olha só que interessante. E quando você analisa e estuda a filosofia dos tempos lá do Egito e tal, você não traz esse olho de Ra como alguém que vai colocar um dinheiro místico no ponto de ônibus para trazer para você. Nada, não existe isso. O que o brasileiro fez para tentar fechar esse emaranhado de trazer o problema e ter a solução, ele tirou todas as possibilidades do brasileiro se comunicar com o internacional, com as pessoas mais instruídas da Alemanha, pessoas mais instruídas britânicas, British, pessoas mais instruídas da Irlanda, pessoas mais instruídas da Itália, pessoas mais instruídas da Grécia, pessoas com mais instrução que no delege, inteligência dos Estados Unidos, não dos Estados Unidos mexicanos ali, aquela região mais litorânea da Califórnia, não precisa disso. Califórnia, quanto mais místico, melhor, né? E o rock and roll do Texas, do Nova Jersey, de Houston, de Kansas, para eles, quanto mais rock and roll e, né, para eles é melhor. Então, quando você começa a identificar o que aconteceu em 2014, uma vez uma cidadã psicóloga trabalhava junto comigo na empresa, eu não tinha proximidade com ela, claro, óbvio, e ela chegou e falou: você tem um olhar místico, você conquista as pessoas, por isso que você consegue tudo que você quer. Eu só olhei e falei: ah, meu Deus do céu, né? Quando você tem uma forma de desenvolver um raciocínio e explicar para as pessoas o que aconteceu em 2010, com a abertura do Facebook, o que aconteceu em 2014, com a minha saída do meu trabalho, o que está acontecendo agora em 2019, as pessoas nunca vão conseguir dizer que é misticismo, porque não é misticismo. Então, sabe, tentar sobrepor a inteligência, desenvolvimento da pessoa, das pessoas, dos alunos, das crianças, dos jovens, daquelas pessoas que trabalharam 30, 35 anos para adquirir hoje uma aposentadoria, dizendo: eu tenho aposentadoria porque eu trabalhei... Isso é uma estratégia, sabe? Então, eu gosto de deixar claro nos vídeos: não tente porque cai no chão. Nem tente. Eu tenho aqui uma anotação de várias situações que aconteceram em 2014 de homepages fakes, homepages bullying, mas uma delas, desses cartazes que fizeram com uma representação de um povo, né, de um povo de longe, que não tem contato com a nossa América. Eles fizeram disso um misticismo, e daí, de uma hora para outra, as mulheres começam a deixar os cabelos compridos e vão para a Igreja Universal, e fazem um filme com as construtoras, com aquela emissora de filme que quer abrir canal no Brasil, a Netflix, né? Fala: isso foi uma estratégia. É claro que foi uma estratégia. É igual uma cidadã da estratégia da Ambev. Eu sou fã da Heineken, né? E em Ponta Grossa não existe mais Heineken. Acabou a Heineken. Agora a estratégia da Ambev, aquela cerveja aguada. E uma cidadã que tem um cabelão bem por aqui, frequenta uma igreja Baptist Church, diz que quer trabalhar na Ambev. Qualquer coisa, ela corta o cabelo, pinta o cabelo de loiro e vai pra Ambev. E fala: será que isso é uma estratégia estatal? Será? Ai, que lindas que são essas meninas, né? Então, hoje, para você investir em um país como o Brasil, você precisa analisar quais são os comportamentos hegemônicos, o que prometeram para esses comportamentos e quem está tentando entrar no poder para cumprir essas promessas, né? Então, uma psicóloga da Budweiser, da época de Angola, Moçambique, de Florianópolis. A outra da Antártica, da época da Copel, de 1995. A outra é no sobrenome aí de uma cerveja aguada aí de Ponta Grossa, do Paraná, que era da Sambra e é da Bunge, né? Hoje é Bunge do Brasil, e tem outra cerveja. A outra avó dela, a cidadã, a avó dela pagou os custos da faculdade dela em Ponta Grossa, faculdade de Educação Física, e a avó dela trabalhava em uma empresa que fabricava cervejas. Então você vai analisando, sabe? Vai analisando, fala: olha, essa estratégia, não sei.
Mas o meu cérebro não vai entrar nessa estratégia. Sinto muito. Eu escolhi a Europa Central do Brasil, que não é do Brasil. Eu escolhi a Europa Central, que não é do Brasil. E eu estava fazendo curso de filosofia. Eu conheci as culturas da região central do Brasil, porque da região central da América, não. Região central do Brasil, sim. Da região central da Europa, sim. Mas essa região central não é brasileira. Porque eles não têm essa cultura de igrejas universais. A Souza Cruz hoje é Universal Tabaco. Então isso acontece na América. Lá na Europa Central, que não é do Brasil, eles têm vida equilibrada, eles são civilizados, eles falam outros idiomas, estão preocupados mais com as crianças, jovens e também com as pessoas idosas que contribuíram. Então eu acho que, está muito claro, né? Que tem uma situação muito indelicada tentando se aproximar da minha pessoa, Sabrina Reis, e a situação mais complicada ainda se continuarem tentando se aproximar. Então esse é um recado para o Brasil e para os Estados Unidos mexicanos. Eu tenho uma irmã que ela está morando na Suécia. Só para avisar, eu não tenho nenhuma ligação com a Suécia. Nenhuma. É a vida. É a vida.